resultados vão ser totalmente diferentes na minha vida do que da maneira que eu quero. Então a vontade de Deus, ela precisa ser primordial, em primeiro lugar, em nossas vidas. Grandes homens do passado e até mesmo do presente, do futuro, que ainda vão vir, eles vão ter que se estabelecer neste lugar santo. Eles vão ter que se encontrar nesse lugar de Deus. Porque há homens que o seu nome estão perpetuados na Bíblia porque encontraram esse lugar. Há homens nesse exato momento que já encontraram esse lugar. E o desejo de Deus não é que um ou outro. O desejo de Deus é que todos possam estar nesse lugar santo. Nesse lugar preparado pelo próprio Deus na nossa vida. Então, já há alguns meses o Senhor vem revelando, vem trazendo revelações ao nosso coração de atitudes, de passos, de decisões que a igreja precisa tomar. Porque uma coisa que Deus revelou ao meu coração é que muitas igrejas se tornaram religiosas. Muitas pessoas pregam hoje por pregar a palavra. Muitas pessoas louvam hoje por louvar. Muitas pessoas hoje adoram o Senhor por adorar. Porque é o momento de adorar. Mas o que o Senhor quer é algo profundo da tua vida, sem restrição. O que Deus está querendo é um amor verdadeiro. É que você seja inspirado pelo Espírito Santo. E faça as coisas para Deus sem regra humana. Sem limites, sem barreiras. E que seja algo do seu profundo, do seu interior, que seja algo peculiar, totalmente seu, para adorar a vida dele. Porque aonde há regra, irmão, há religião, há religiosidade, e a religiosidade é um mal na vida do homem, não é uma coisa boa. Então o Senhor, ele está vindo com um grande movimento nesses últimos dias, que antecede a sua volta. Porque a volta de Jesus está próxima. Pastor, só sabe o dia? Não, nem dia nem hora, porque nem Jesus sabe, só o Pai. Mas as profecias estão se cumprindo, os momentos estão acontecendo. O que Jesus disse na Bíblia já está acontecendo. E isso serve para mim e para você, de atento, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele está voltando para buscar uma igreja que adore a Ele em espírito e verdade, e não em religiosidade. Ele está vindo buscar uma igreja aonde cada membro dessa igreja, aleluia, tem o seu coração aberto para Deus sem regras. Porque a única coisa que nós temos que entender é a obediência à palavra de Deus. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, Jesus, Ele já fez tudo que tinha que fazer para que eu e você alcançasse a salvação. Não precisa mais de ajuda. Não precisa mais inventar mais nada. Não precisa colocar mais um obstáculo na sua adoração. Não precisa mais colocar mais uma muralha entre você e Deus para poder adorar Ele.
Tudo que o Senhor quer é que seja algo simples, uma adoração prática, verdadeira, sincera, de todo o nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. E o que é uma adoração prática? É uma adoração que você não precisa de regras para fazê-la. Amém, Jesus? Você não precisa fazer isso daqui para receber aquilo ali. Não, você obedece a palavra e você tem direito a tudo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Entenda, não é libertinagem, é liberdade em Cristo Jesus. Porque quando a mulher samaritana, assentada ali, quando a mulher samaritana chegou até a herdade de Jacó, que era um poço, e viu Jesus assentado naquele poço, aquela mulher pediu água para beber. Jesus pediu água para beber para aquela mulher. E aquela mulher falou: mas o senhor é judeu, como é que o senhor pede água para mim? Religiosidade, barreiras. Porque a religiosidade, não, eu não falo aquele irmão porque ele é de tal religião. E aí Jesus falou para ela assim: mas se você soubesse que quem conversa com você é o dom de Deus, você me pediria água e eu te daria água viva. E essa água faria de você um rio que fluirá para a vida eterna. Ela falou: mas o senhor não tem balde para tirar a água do poço? Eu tenho, o senhor não tem? De onde vem essa água? E Jesus estava falando do Espírito Santo, da quebra da religiosidade. Porque tem pessoas que morrem por religião. Nós morremos pelo único Deus dessa terra, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, ela perguntou para Jesus: nós somos samaritanos, e muitos falam para nós que é no Monte Gerizim que nós temos que adorar. Mas os judeus falam que é em Jerusalém. E Jesus falou: chegará dia que nem em Jerusalém e que nem no Monte Gerizim há de se adorar o Senhor. Porque Deus vai derramar o teu espírito sobre toda a carne, e Ele vai procurar verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Você está me entendendo o que eu quero te dizer? O Senhor está pedindo para a gente ir mais além. Nós chegamos até aqui, aleluia, graças a Ele. Mas o Senhor está abrindo uma porta para mim e para você, para podermos chegarmos além e mais profundo, aleluia, nele, aonde não vai haver mais limitação na nossa vida. Lugares onde os milagres vão acontecer naturalmente, na sua casa, na sua família, na sua vida, sabe? Esse lugar santo, preparado para que Deus preparou para nós. Mas para isso eu preciso romper a cercanícia. Enquanto tiver alguma coisa nos cercando, enquanto tiver algum costume fazendo parte da minha vida, enquanto tiver uma tradição fazendo parte da minha vida, eu nunca serei verdadeiro com Deus. Porque eu tenho que usar desses artifícios para poder adorar ao Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu digo uma adoração prática, as pessoas estavam ali adorando o Senhor no templo, com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei. Além da lei de Moisés, havia a lei dos anciões, religiosos da época. Estava acontecendo algum milagre no templo? Não.
As pessoas entravam do mesmo jeito e saíam do mesmo jeito. Mas quando João, a palavra diz, Jesus falou sobre João, falou assim: o que foste ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem de cabelos compridos, vestido de pele de animal, que se alimentava de mel e gafanhoto. O que foste ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Mas as pessoas saíam de dentro do templo e eles iam até o deserto para ouvir João falar. E João trouxe uma adoração prática, porque lá no templo estava cheio de regra, cheio de religiosidade, onde as pessoas não se libertavam, não se curavam, não se amavam. Então eles vieram até João e disseram: João, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para me salvar? João disse: você tem 2 túnicas, dá outra para o seu irmão. Olha, que simplicidade é essa? Chegou um soldado e falou: e eu, João, o que eu faço para me salvar? E o João disse para ele: não use das suas insígnias para se prevalecer, e não faça mais do que a sua autoridade. Olha que simplicidade. Nada de matar um carneiro, beber o sangue dele, ou levar o sangue dele, ou oferecer um holocausto. Nada de botar véu na cabeça, nada de botar túnica, sei da onde, nada. Chegou um cobrador de impostos e disse: João, e o que eu faço para me salvar? João disse: cobre o que é justo e não tire proveito de ninguém. Uma adoração prática, simples, mas responsável. Lá no templo, cheio de regra, João está falando: não, com Deus é coisa simples, com Deus é obediência, com Deus é amor. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós vamos buscar nesse mês de novembro um coração puro. O que é um coração puro, pastor? Coração puro é um interior, é uma santidade interior sem religiosidade, aonde muitas partículas, aonde muitos obstáculos entre você e Deus vai cair por terra, e você vai conseguir acessar o trono de Deus, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo. Amém? O véu não está de pé ainda. O santo dos santos, aleluia, ainda não está lá somente para um homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Não, foi rasgado de alto a baixo. Hoje eu e você podemos entrar na presença de Deus, podemos chamá-lo de Pai. Então nós vamos buscar isso na nossa vida, nesse mês de novembro, um coração puro, uma santidade interior sem religiosidade, sem barreiras imposta pelos homens, mas algo simples e responsável para Deus, para que o Senhor mude tudo em nossas vidas, para que o Senhor mude tudo em suas vidas. Amém, Jesus? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 24. Salmos de número 24. Estava meditando nesta palavra. É um salmo da vítima. E nada melhor do que ouvir Davi falar de um coração puro, porque ele foi o homem conforme o coração de Deus. Então nós temos que aprender muito com Davi em questão de adoração verdadeira, em questão de entrega verdadeira. Nós precisamos aprender muito com Davi. Davi foi um homem sem reservas. Davi foi um homem que, quando entrava na presença de Deus, ele se derramava até a última gota. Ele não levava nada para casa, não. Ele entregava tudo no altar. Sabe, você tem que aprender a fazer isso.
Você tem que aprender a vir na igreja, aleluia, não porque você é obrigado a vir, porque você é evangélico, não. Você tem que vir à igreja, aprender que aqui você adora a Deus em espírito e verdade. Você vem aqui para se derramar inteiramente e voltar para a tua casa uma nova pessoa. Você tem que aprender isso. Amém? Você não tem que ficar enfiado em regras. Você não tem que colocar obstáculos no meio da sua adoração. Não. Você precisa ser sincero. Simples. Objetivo e responsável. Amém? Porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a face da terra, porque a volta de Jesus é iminente, ninguém vai poder proibir de Jesus de voltar ou impedir de Jesus de voltar. A vinda dele é iminente, vai acontecer. E nesses últimos dias, o Senhor tem levantado essa geração de verdadeiros adoradores que são responsáveis pelo que pregam e são responsáveis pelo que louvam. E quando nós se tornamos assim, palavras pregadas viram sentenças, vão acontecer na sua vida. Louvores vão virar sentenças, vai se cumprir na tua vida cada palavra que louvada. Porque nós não estamos colocando nenhum tipo de cuidado humano no meio disso. A não ser a nossa obediência à palavra do Senhor. Amém? Então olha esse salmo, vamos analisar esse salmo. No nome de Jesus. Salmo de número 24, versículo 1 em diante, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Dá uma olhadinha para o seu irmão, você pertence ao Senhor. Amém? Se tudo que na terra existe pertence a Deus, então a minha vida é dele, a sua é dele, a nossa vida é dele, a igreja é dele, tudo é para ele. Amém? Aleluia. Tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi ele que estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se as portas, abra-se os portais, ou portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Amém, Jesus? Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode dar um aleluia aí? Poder sentar glorificando ao Senhor nesta noite. Aleluia! Amados, nós precisamos entender que quando nós estamos determinados a obedecer a Deus,
Quando nós estamos determinados a obedecer a palavra do Senhor, a nossa vida vai mudar. E a nossa vida, ela vai mudar para melhor, não para pior. Porque você vai estar obedecendo a santa e poderosa palavra do Senhor. Mas todo aquele que é obediente à palavra de Deus, ele precisa aprender uma coisa na sua vida. Ele precisa estar preparado para ser esquecido por certos amigos. Para sair de certos grupos familiares. De deixar de ser seguido por algumas pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo aceita a verdade de Deus. Nem todo mundo quer andar na verdade de Deus. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós vamos ter que andar sozinhos. Sozinhos não é sozinho sem Deus, não. Sozinho sem a amizade, sem o parentesco, alguém da família, porque você está vivendo a verdade na tua vida. Porque quando Deus, e isso ele já mostrou na sua palavra, quando Deus ele quer fazer muito, ele chama poucos. E esses poucos são aqueles que obedecem a sua palavra. São aqueles que estão sendo obedientes a Ele. Entenda, Deus não faz exceção de pessoas, ponto e vírgula, para salvar. Mas para usar, Deus escolhe. Deus escolheu Davi, Deus escolheu Elias, Deus escolheu Eliseu, Deus escolheu Moisés. Para usar, Deus escolhe. Para salvar, não. Deus não faz exceção de pessoas para alcançar a salvação. Quem quiser, quer aceitar a Ele, recebe a salvação. Mas para usar, Deus escolhe. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele chama poucos. Foi assim com Gideão, de 32 mil para 300. Foi assim em vários momentos da Bíblia, onde Deus chamou poucas pessoas para fazer coisas grandes acontecerem. Quem está entendendo, diga amém. Deus está te chamando nessa noite para que você possa ocupar um lugar, aleluia, mais alto na sua vida, porque Deus quer confiar nas tuas mãos coisas que vai revolucionar não só a sua vida, mas a vida daquele que cruzar o seu caminho. Ei, Deus está te chamando, e muitas vezes o seu chamado pode ser, aleluia, pode ser um chamado que você ande sozinho, mas entenda, Deus estará te sustentando. Ele vai te sustentar. Porque quando Deus chama, Deus revela a sua vontade. E o segredo do Senhor é para os que o temem. Guarda aí no seu coração. O segredo do Senhor é para os que o temem. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Então, se você teme a Deus, há um espírito de santidade dentro de você. Há um mover espiritual na sua vida. Porque você deixa de fazer as coisas porque você teme a Deus. Isso é espiritualidade. Quem está entendendo, diga amém. Isso é pureza de coração. Então, o segredo do Senhor é para os que o temem. Olha o que diz o Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então o segredo do Senhor é para quem o respeita, é para quem respeita a sua palavra.
E a esses Deus vai fazer conhecer a sua aliança. E quem tem aliança com Deus, meu irmão, não tem aliança com o mundo. Quem tem aliança com Deus, não tem aliança com o pecado. E aonde ele passa, aonde ele pisa, aonde ele põe a mão, alguma coisa acontece, porque Deus está com ele. Deus fez aliança com ele. Tudo isso que eu estou falando do coração puro. Ainda vou ser mais incisivo daqui a alguns minutos, para que esta palavra nunca mais saia do teu coração. Aleluia. Há muitas pessoas que temem as coisas desse mundo, mas não temem a Deus. Você sabia disso? E na Bíblia a gente vê isso. Você vê a história de Faraó. Faraó temeu as pragas, mas não temeu a Deus. Porque toda vez que acontecia uma praga, Moisés ia lá. E Moisés falava assim: olha, deixa o povo ir, Deus está pedindo. O que ele falava? Não tem um Deus maior do que eu sou Deus. Eu sou o Faraó, eu sou o rei dessa terra. Não tem Deus maior do que eu. Mas quando vinham as pragas, ele temia. Ele temia as pragas, mas não temia o Deus que enviava as pragas. Tem muita gente que teme muita coisa nessa vida. Tem medo de trovão, de vento forte, de tempestade. Uma vez, a pastora sabe disso, a vez estava no ministério e começou a chover muito forte. Mas uma chuva mesmo daquela, né, de derrubar árvore. Aconteceu um monte de coisa na cidade naquele dia. E a chuva, o telhado da igreja era de zinco, batia aquela chuva, vai fazer um barulho. Uma irmã na igreja ficou desesperada, começou a gritar. Começou a gritar. O pastor levantou, falou assim: eu vou lá expulsar esse demônio, porque como é que pode estar dentro da igreja, está com medo desse jeito da chuva? Isso aí não é de Deus. Tem gente que tem medo de um monte de coisa, teme um monte de coisa, mas não teme a Deus. Tem gente que respeita um monte de coisa nessa vida, mas não respeita a Deus. Não é verdade? Meu Deus. Aleluia. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser diferenciado nessa terra? Quer ser diferenciado para ajudar outras pessoas? Não é para pisar não, viu? Deus não dá inteligência para o homem para ele subir em cima de outro homem, para ele pisar no outro homem, para ele humilhar outro homem. Não, Deus dá sabedoria para você ajudar outros. Quem está entendendo, diga amém. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas olha aqui o que diz o livro de Tiago. Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Coração puro. Porque a sabedoria na mão de um homem de coração puro vira uma arma infalível contra o inferno. Você não vai ter porta fechada em nenhum lugar para onde você vai. Você vai entender a todos e todos vão te entender. E vão sempre querer estar perto de você. Amém? Então, Tiago diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. E aí ele vem dizendo: depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria de um homem que tem um coração voltado para Deus, que tem uma vida voltada para Deus. Vou tornar a repetir, para que você grave isso daí. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura.
Tiago 3,17. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Pastor, eu pensei que sabedoria era só inteligência, eu pensei que sabedoria era só conseguir fazer matemática, eu sabia que sabedoria era só poder ter um dom para arrumar alguma coisa. Não, sabedoria é tudo isso aqui que Tiago disse. E nós precisamos saber exercê-la, para não virar um jugo desigual na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Porque Jeremias diz assim, olha o livro de Jeremias, ó. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Versículo 24. Mas se gloriar, se glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aleluia! Use a sua sabedoria para buscar cada vez mais, profundamente mais, amavelmente mais o Senhor na tua vida. Se você tem que usar a tua sabedoria, use ela para conhecer profundamente o Deus que você serve. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então, quando nós chegamos ao ponto de poder analisar o nosso coração, porque não é o outro que tem que olhar para você e dizer assim, olha, você tem um coração puro, nossa, que maravilha, você é uma pessoa pura, uma pessoa... Não, é você que tem que olhar para dentro de você e encontrar isso. Porque as pessoas olham o que elas estão vendo, mas você tem a capacidade de olhar para dentro de você. Você conhece os seus verdadeiros sentimentos, os seus verdadeiros pensamentos. E tudo que Deus quer é que você seja sincero. Sabe? Nada de chegar diante de Deus e orar para uma pessoa. Ah, Senhor, abençoa fulano. Ah, Senhor, abre as portas do céu sobre a vida dele. Ah, meu Deus, alcança essa família. Mas verdadeiramente dentro de você tem raiva. Você quer que morra. Tudo que Deus quer é que você seja sincero. Tudo que Deus quer é que você seja uma pessoa transparente. Senhor, olha, abençoa essa vida, eu tenho uma raiva dela, não gosto dela, não gosto dele. Tira isso do meu coração, faz eu amar essa pessoa, Pai. Mas agora eu estou com raiva, mas eu quero que o Senhor limpe meu coração. Eu quero dar um abraço, eu quero beijar, eu quero ser amigo dele, dela. Deus não quer que você fique inventando as coisas. Senhor, eu gosto de beber mesmo, eu gosto de fumar mesmo, Senhor. Tira essa praga de mim. Eu sei que isso não agrada o Senhor, mas tira isso de mim. Ele não quer que você viva uma vida de crente 007, escondendo as coisas dele. Tem um monte de gente tendo problema aí, ó, porque esconde as coisas de Deus, sou sincera com Deus. O Senhor quer que nós servimos a Ele sem religiosidade. Ele quer que você seja sincero, transparente e verdadeiro. Não é orar para Deus, Senhor, meu Deus, ó Pai, o Senhor conhece os meus pecados. Meu irmão, dá nome. Perdoa todos os meus pecados. Dá nome. Dá nome. Senhor, eu faço isso, não gosto de fazer, mas eu tenho feito, Senhor, me liberta. Amém, Jesus? Davi foi um homem foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é ser segundo o coração de Deus? Aleluia. É fazer algo que Deus não lhe pediu, mas você fez e Deus se agradou do que você fez. Isso é ser segundo o coração de Deus.
é você saber, é você conhecer o Deus que você serve. Ao ponto de você analisar a sua vida e falar assim: não, se eu fizer isso aqui, vai agradar o coração de Deus. Ah, mas você vai fazer isso aqui, mas Deus pediu para você. Não, Deus não pediu. Deus não precisa pedir, é minha obrigação fazer. É a mesma coisa quando chega uma pessoa: pastor, ajuda em oração, porque eu estou orando a Deus aqui para evangelizar uma pessoa. Eu falei: nem vou orar, é o dever seu de evangelizar. Nem vou orar, você já sabe que tem que ir. Ah, mas é um macumbeiro, e aí? Tanto faz como tanto fez. É uma alma, uma vida que precisa ouvir falar de Jesus. Então tem coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer para Deus sem Deus nos pedir. Isso é o coração puro. Davi trouxe a arca do Senhor, 40 anos esquecida por Saul. Quando ele foi nomeado rei, a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca. Deus pediu para ele trazer a arca? Não, mas ele foi e trouxe. Ele fez uma tenda para a arca. Deus pediu para ele fazer a tenda? Não, ele fez. Ele colocou uma adoração ali em torno da água 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus pediu para ele? Não, ele fez, porque ele sabia o que agradava o coração de Deus. A pastora, quando quer me agradar, ela faz meu prato preferido: puxo com calabresa e bacon. Comi de gordo, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Meu prato preferido. Quando ela faz, quando eu chego cá, ela tá querendo alguma coisa, ela tá querendo me agradar. Deixa eu esconder o cartão de crédito, ela tá querendo alguma coisa. Então você tem que aprender a agradar a Deus. Amém? Mas a religiosidade não deixa. Porque em vez de se agradar a Deus, você entristece a Deus, colocando um monte de aparatos na sua vida. Colocando um monte de serviço na sua vida. Um peso na sua alma. Você não consegue servir a Deus. Aleluia. Então, segundo o coração de Deus, aleluia. Segundo o coração de Deus, é fazer algo que Deus não lhe pediu, mas se agradou do que você fez. Guarda isso no seu coração. Começa a romper barreiras na sua vida. Amém? Começa a sair do seu natural. Sabe? Tem muitas pessoas que já estão há 10, 20 anos do mesmo jeito. Aceitou Jesus até hoje, está do mesmo jeito. A oração dela é a mesma, o comportamento da igreja é o mesmo, sabe? A rotina é a mesma. E você nunca fez nada para agradar o coração de Deus. Está na hora de você chamar a atenção de Deus para a sua vida. Aleluia. Está na hora de você mostrar para Jesus que você é um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e verdade. Aleluia. Então no Salmo que nós lemos aqui, eu quero o versículo 3, versículo 4. Aleluia. Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpos de mão. Mão fala do quê? De serviço, de trabalho. E quando a palavra de Deus está falando limpos de mãos, está falando de trabalho sincero. Eu faço a obra de Deus sinceramente. Eu não faço a obra de Deus para me gabar, eu não faço a obra de Deus para pisar em ninguém, eu não faço a obra de Deus para ele aparecer, eu faço a obra de Deus para que Ele apareça. Eu faço a obra de Deus porque Ele ama, eu trabalho para Deus porque eu tenho que trabalhar para Ele, porque Ele fez tudo por mim. Então mão fala de trabalho, trabalho honesto, trabalho sincero, trabalho com amor, com dignidade, com aplicação. Mãos limpas. Sabe? Não põe a mão em qualquer coisa. Não se suja com qualquer coisa. Aleluia. Entenda uma coisa: pureza é querer fazer, mas não faz porque você ama Jesus. Pureza é isso.
pecado está lá, cruza o seu caminho. O pecado está lá, bate na tua porta. O pecado está lá, te manda mensagem. Mas você não faz, porque você ama Jesus. Não é porque você é forte, não é porque você é valente, não é porque você é diferenciado, não, porque você ama Jesus. Então, pureza é querer fazer, mas não faz, porque Jesus te ama. Pureza é ter voz de comando. O diabo manda uma seta lá na sua mente, lá vem um pensamento: não vou fazer. Sai daqui, Satanás. Eu amo Jesus. Não quero, não vou, não faço, porque eu amo Jesus. E fala alto, viu, irmão? Porque ele fala alto na sua mente, fala alto com ele. Manda embora. Então, pureza, aleluia, é ter voz de comando. Não é a sua carne que você tem que obedecer. É o seu espírito. Amém? Então nós temos que mortificar a nossa carne. Não é as nossas vontades. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Aleluia. Deus não tem planos para a carne. Deus tem plano para o seu espírito. A carne já foi determinada. Voltará para o pó da terra. Mas o espírito volta para Deus. Aleluia. O teu espírito é eterno. Deus tem planos para a eternidade, para o teu espírito e não para a tua carne. Então para de dar ouvido para a tua carne. Tua carne vai ficar por aqui mesmo. Teu espírito não, vai voltar para Deus. Então se você tiver que dar ouvido, dá ouvido ao teu espírito. Fortaleça o teu espírito. Busque pelo teu espírito. Porque é ali que Deus fala com você. Pelo teu espírito. Aleluia. Toda busca por Deus tem que começar pela pureza. Toda busca por Deus tem que começar pela pureza. Senão é religiosidade, que pela sua vez é cheia de regras, faz isso para ter aquilo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Toda busca por Deus começa pela pureza. Se limpa. O que Deus disse para Josué no momento que Deus estava preparando o povo? Josué, pede para o povo se lavar. Manda eles tomarem banho, lavar as suas vestes, para ter um encontro comigo. Josué foi além. Josué falou, pessoal, vão lá, se prepara, toma banho lá e santifica a sua vida, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. É de qualquer jeito? Não. É de qualquer forma? Não. É fazendo loucura em cima do púlpito? Não. É fazendo coisas ordenadas? Não. Ei, entenda. Você precisa obedecer a palavra. Mas você não precisa ser religioso. Você precisa adorar a Deus simplesmente por adorar. Aleluia. A santidade começa na pureza. Pureza de coração é a santidade interior sem religiosidade. Pureza de coração é a santidade interior sem religiosidade, sem regras, sem costumes. Você simplesmente adora o Senhor. Você simplesmente já conhece o lugar santo de Deus. E você chega lá com simplicidade, mas com responsabilidade, para adorar a Deus em espírito e verdade. Amém, Jesus? Aleluia. Agora entenda uma coisa, agora que coisa importante, ó. Quem subirá no monte do Senhor? Primeiro estágio. Quem subirá no monte do Senhor?
Mãos fala de trabalho. Faz um trabalho sincero para Deus, faz um trabalho com amor para Deus, faz algo digno para Deus, você vai subir no Monte Santo do Senhor. Mas só que é o seguinte, não é só subir, tem que permanecer. E para permanecer, porque olha o que Davi diz: quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Ou quem permanecerá no seu lugar santo? Subir? Maravilha. Acredito que até alguns aqui já subiu. Mas e para permanecer? Só através do coração puro. Para subir, um trabalho sincero, honesto, com amor, com dedicação, com responsabilidade, você sobe. Mas para permanecer, somente com o coração puro. Somente sem vaidade. Somente com o coração puro, que sabe que você tem que amar, que você tem que servir, que você não veio para ser servido. Que quando você sobe para pregar a palavra, você prega com responsabilidade de cada palavra que você está dizendo, porque isso vai virar sentença na vida das pessoas. Quando você sobe para louvar, você louva com a sua alma, com todo o seu interior. Você louva, não é porque o louvor é bonito, não. Você louva porque você é um verdadeiro adorador. Porque até isso Deus revelou no meu coração. Não é o louvor que toca a Deus. É quando alguém louva de coração que toca. Porque Deus não está olhando para o louvor, Deus está olhando para o adorador. Quem está entendendo? Pega isso, por favor. Deus não está olhando para o louvor, Deus está olhando para o adorador. Então quando eu vim determinado, preparado, quando eu vim para poder oferecer o melhor, eu vou receber de Deus na minha vida. Amém? Porque não é o que eu faço, é o que Ele faz. Aleluia. Entenda isso, por favor, porque tem muitas pessoas que estão colocando, sabe, a sua capacidade acima de tudo. E não é isso. É a dedicação, é o amor, é o preparo. É a entrega. Aleluia. Pureza de coração é santidade interior sem religiosidade. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. O objetivo dessa instrução, olha Paulo falando a Timóteo, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Versículo 6. Alguns desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Então, o objetivo dessa instrução que Paulo estava dando a Timóteo era um amor que procede de um coração puro. Algo sem religiosidade. Algo espontâneo com responsabilidade. Uma adoração prática, mas sincera. Aleluia. De uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele diz, alguns desviaram dessas coisas, quer dizer, voltaram para trás. Voltaram para a religiosidade. Voltaram a colocar obstáculos na frente da sua adoração. Colocaram costumes novamente no meio do povo. Voltando-se para discussões inúteis. Meu irmão, a situação que é inútil na nossa vida já não vale mais a pena. Pastor, por que eu não posso cantar a música do mundo? Meu irmão, já era isso daí. Já passou na sua vida, meu amado. Pastor, por que eu não posso beber? Pastor, por que eu não posso fumar? Meu irmão, se são palavras, são perguntas que já não fazem parte do nosso cotidiano. Já era. Para que voltar a essas discussões inúteis? Se Deus já te chamou para viver coisas grandes na presença dEle, aleluia. Coisas que Ele vai revelar ao teu coração, para que você seja firmado na rocha. Então tem certas coisas que já não fazem mais parte da nossa vida.
Não compensa nem discutir certas coisas. Aleluia. Então, irmão, todos nós temos dificuldades. E a maior dificuldade do ser humano é entender o que Deus quer. Mas quando nós deixamos o nosso coração puro, nos desvaziamos do nosso eu, não deixamos mais que as nossas vontades, não deixamos mais que a nossa carne mande em nós, e abrimos o nosso coração para Deus, e deixamos Deus nos limpar de toda a raiva, de toda a ira, de toda a amargura, nós vamos começar a ver que Deus vai tocar em certas áreas da nossa vida. E vai tocar para quê? Para que você seja melhor do que você é hoje. Olha só, Deus só toca aonde você precisa ser tocado. Guarda aí seu coração. Deus só vai tocar aonde você precisa ser tocado. Aí você fala, poxa, Deus falou comigo desse jeito. Aí amanhã, Deus falou comigo da mesma forma. Mas Deus, outro dia, Deus falou. Deus está tocando na área que você precisa mudar. Deus está tocando, Deus está falando, Deus está tocando. Amém? Isaías 5, versículos 5, 6 e 7. Olha só o que diz a palavra. Quando Isaías, a palavra só diz assim, que quando o rei Osias morreu, quando o rei Osias morreu, eu vi o Senhor. Agora, por que quando o rei Isaías o rei Osias, era vivo, por que ele não viu o Senhor? Por que ele só foi ver o Senhor depois que o rei morreu? Por quê? Porque os olhos dele, a atenção dele, a sua vida inteira está voltada para quem? Para o rei e não para Deus. Quem pegou, diga amém. Sabe por que tem gente que não está vendo Deus? Porque os olhos deles estavam em outras coisas. A sua atenção, sua vida está voltada para outras coisas. A partir do momento que você largar de pensar desse jeito, de olhar desse jeito, você vai ver o Senhor na tua vida. E quando Isaías viu o Senhor, o que ele disse? Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele só conseguiu ver a Deus quando Osias morreu. Às vezes tem alguma coisa impedindo de você ver a Deus. Você tem que remover da tua vida. Vou mais além. Se tem alguma coisa impedindo você de ver a Deus, você tem que matar essa pessoa. Essa pessoa que eu digo não é uma pessoa viva, não. Não é uma pessoa normal, não, irmão. É a pessoa que está dentro de você, que não deixa você ver o Senhor. Você tem que matar isso. Às vezes é um vício, às vezes é um sentimento, às vezes é algo do passado. Você precisa matar isso. Quando isso estiver na tua vida, você não vai ver o Senhor. Amém, Jesus? Então o coração de Isaías só se limpou. As mãos dele só passaram a ser puras quando Deus tocou na vida dele. E olha o que diz, versículo 6. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, pois isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Qual era o problema de Isaías? Aonde era o problema de Isaías? Porque Isaías, enquanto o rei era vivo, ele falava, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando o rei morreu e ele viu Deus, ele disse, ai de mim. Quando você olha Jesus, você para de olhar para a vida dos outros.
Quando você enxerga Deus, você vai falar, ai de mim, e não vai falar mais, ai dos outros. E na onde era que Isaías tinha que ser tocado? No seu lado. Ei, se o problema de Isaías fosse no ouvido, Deus tocava no ouvido. Se o problema de Isaías fosse nos seus olhos, Deus tocava no olho. Mas o problema de Isaías era a sua boca, e Deus tocou na sua boca. E tirou os lábios impuros que ele tinha, perdoou os seus pecados e fez dele uma nova criatura. Quem está entendendo nessa noite, diga amém. Deus quer fazer coisa grande na tua vida, meu irmão. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a tua família, Deus quer mudar o seu futuro. Mas para isso, você precisa se apresentar diante de Deus com mãos limpas e coração puro. Senão nós não vamos subir no monte de Deus. Senão nós não vamos habitar no seu lugar santo. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloca de pé nessa noite. Até aqui Deus falou conosco. O Senhor nosso Deus está aqui por causa da sua palavra. A palavra dele foi pregada hoje ao seu coração para mudar a sua vida. O culto, preste atenção no que eu vou dizer agora, uma coisa muito séria. Você não precisa gostar do culto. Você não precisa gostar do culto. Você precisa entender o culto.